Lucas capítulo 22, a partir do primeiro versículo, diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, pois, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Os irmãos podem sentar. Esta manhã, este dia, é uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão sobre o dia mais importante da história da humanidade, porque até a história do mundo é contada em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Até na história secular, a gente vai ler livro de história, está escrito lá antes de Cristo e depois de Cristo. E a Bíblia diz que a plenitude do tempo, irmão, foi o tempo exato do nascimento de Jesus. Até o período da história da humanidade que Jesus nasceu, foi preparado para o nascimento de Jesus. A Bíblia chama isso de plenitude do tempo. Jesus nasceu no tempo exato, correto e perfeito para o seu nascimento. O mundo daquela época foi um mundo perfeito para o nascimento de Jesus e para o ministério de Jesus. Então tudo foi preparado. A cultura, o país que dominava, a forma de governo, de tudo, de liturgia, tudo foi preparado para o nascimento de Jesus. A plenitude do tempo, o tempo perfeito para o ministério de Jesus. E Jesus nasceu, foi criado na cultura judaica. Com 12 anos, a gente vê no livro de Lucas, Jesus no templo. Aquilo ali fazia parte da liturgia da criança judaica. Com 12 anos, ela passava a participar, né? Tinha todo um processo litúrgico e a criança passava a participar ali dentro da liturgia da cultura judaica, e Jesus aparece em Lucas com 12 anos de idade no templo. E é interessante a história que Jesus foi ao templo, né? E a Bíblia diz que José e Maria voltaram e esqueceram de Jesus, porque eles voltaram na multidão, eles se deram conta que Jesus não estava junto, voltaram desesperados para Jerusalém. Chegaram, Jesus estava conversando com os doutores no templo, e era algo assim que não existia, nunca aconteceu isso, de uma criança com 12 anos no templo, conversando com doutores. E a Bíblia diz que aqueles doutores da lei, eles ficaram admirados com Jesus.
E Maria chegou, quando achou Jesus no templo, disse assim: meu filho, por que você fez isso com a gente? Aí ela fez uma pergunta de mãe para filho. De mãe para filho. Meu filho, por que você fez isso com a gente? Você não falou nada que ficou aqui, a gente no caminho. A resposta de Jesus para Maria não foi a resposta de filho para mãe. A resposta de Jesus para Maria foi de Deus, foi do Senhor para o servo. Jesus disse assim para Maria, com 12 anos: porventura não convém me cuidar dos negócios de meu pai? Aí Maria, ué, o que está falando? A Bíblia diz que Maria ouviu aquela palavra e ela guardou no coração, que ela não entendeu. Porque Jesus disse assim: porventura não convém cuidar dos negócios de meu pai? Por quê? Jesus é Deus, né, irmãos? Então ele nasceu, cresceu. Então Maria tratava ele como um filho, obviamente. E Jesus disse para ela: não convém tratar dos negócios de meu pai? Que ali Maria, ela via Jesus só, né, como teu filho. E Jesus cresceu e todos os anos Jesus participava da Páscoa, que era normal. Todo judeu, né, os homens tinham a reunião ali, a reunião familiar da Páscoa, que as famílias se reuniam para comer a Páscoa. Eles comiam. O que tinha na Páscoa, irmãos? Tinha um cordeiro, que eles assavam o cordeiro para comer. Tinha vinho, tinha pão, tinha ervas amargas. E todos os elementos da Páscoa tinham um significado. Eles não podiam ter, na semana da Páscoa, aqui a Bíblia diz a festa dos pães asmos. Por quê, meu irmão? Porque durava uma semana, era 7 dias. A Páscoa mesmo era só um dia, mas tinha todo um preparativo de uma semana, que a Bíblia chama de festa dos pães asmos. Por que a festa dos pães asmos? Porque durante uma semana, você sabe o que asmo significa puro, é sem fermento. O que não tem fermento é asmo. Por quê? Durante uma semana, as pessoas não podiam ter nada de fermento em casa, nada. Tudo que era de fermento, a pessoa tinha que tirar de dentro de casa. Por exemplo, vinho fermentado, não podia. Pão com fermento, não podia. Nada que era de fermento. E olha, aí você diga assim para mim assim: Jairo, mas não ter fermento em casa é a coisa mais fácil. Eu fico 1 ano sem ter fermento em casa. Mas eu digo assim, você consegue não ter, né? Mas assim, mas naquela... É bom a tua colocação para a gente entender. Porque hoje, para a nossa cultura, é fácil você não ter, porque você consegue substituir, né, por outra coisa. Você já compra a coisa pronta e resolveu. Agora, o fermento, para eles, fazia parte da sua alimentação, que era, como eu disse aqui para os irmãos, eram coisas bem restritas. Né? Hoje, pelo fato de existir enlatados, hoje você tem muita coisa que vem, alimento de outro país para você. Imagina eles que precisavam conservar aquilo ali que tinha. Então, era a coisa mais importante, ou muito importante. Só que nessa semana, eles deviam tirar tudo que era fermento de casa. E como que eles comiam o pão? Comiam o pão sem fermento, né, irmão? Não cresce, fica aquela massa seca. E eles comiam aquele pão fininho. Eles comiam aquele pão. E no dia da Páscoa, eles reuniam a família, eles assavam o cordeiro, pegavam ervas amargas, porque não é só o cordeiro assado, não. Tinha ervas amargas que tinha que comer também. Por quê? O cordeiro simbolizava o quê? O cordeiro simbolizava o Egito, lá quando eles saíram do Egito, que eles mataram o cordeiro para comer. Aquele cordeiro ele simbolizaria Cristo, simbolizava Cristo. A erva amarga simbolizava o quê? Simbolizava o tempo de sofrimento dos seus antepassados no Egito. Então, irmãos, Deus é tão tremendo que Deus sempre trabalhou com didática, para eles lembrarem da história dos seus antepassados, como que os seus
pais sofreram no Egito, Deus disse que na Páscoa tinha que ter ervas amargas. Ó, você vai pegar a erva, imagina só, você comendo erva amarga. Mas aquilo ali era para que eles lembrassem dos sofrimentos dos seus pais, dos seus antepassados no Egito. Então aquilo ali fazia parte da liturgia. E na Páscoa, eles bebiam 4 cálices de vinho. Cada cálice desse tinha um simbolismo. Simbolizava para eles um momento da história do povo de Israel. E é interessante que o segundo cálice que eles tomavam na Páscoa se chamava cálice da redenção. O segundo cálice. Cada cálice tinha um nome, tinha um sentido. Então, eles não tinham assim, não era aquela coisa de, vamos fazer uma festa, vamos botar vinho para a gente beber, porque pode beber vinho. Não era isso. Tinha um simbolismo, eles tinham 4 cálices que eles bebiam. Você vai ver na Bíblia, aqui, que a Bíblia diz assim, no versículo 17, diz assim, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai e reparti entre vós. Ponto. Esse cálice aqui é um cálice, era um dos cálices que eles tomavam. Só que todas as vezes que eles tomavam cálice, ou todas as vezes que eles comiam, Jesus sempre pegava qualquer coisa que eles comiam e dava graças. Jesus deu graças. Amém? Então aqui Jesus deu graças. Depois que Jesus pega aqui o cálice da graça, Jesus disse para eles tomar. Tomai, bebei. E eles bebem. Depois que eles pegam o cálice, aí no versículo 19, diz assim, e tomando o pão. Ele toma o pão depois do cálice. Está entendendo? No 17 ele pega o cálice. Ele dá graça e eles tomam. No 19 ele pega o pão. Aí, irmão, aí você pensa assim, então é o cálice antes do pão? Porque na ceia a gente faz o que primeiro? A gente é o pão. E por que aqui está o cálice e depois o pão? Porque o cálice que Jesus fala no 17 não é o cálice que Jesus vai representar como da ceia. Aí vem no 19 ele fala do pão. Porque aqui está uma liturgia da Páscoa. Eles tomam o cálice. Aqui, Lucas está mencionando 2. Só que tem 4. Lucas está mencionando 2. Eles tomam no 17. No 19, Jesus toma o pão. E no 20, aí volta outro cálice. Vê como é interessante. No versículo 20 aparece mais um cálice. E, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vê se no 17, Jesus fala a mesma coisa que ele fala no versículo 20. No versículo 17, a Bíblia diz assim, e tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomai e reparti entre vós. Não é verdade? Não é isso que está escrito aí? Jesus só disse, tomai e reparti entre vós. No outro cálice, Jesus disse assim, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Ou seja, o que Jesus falou para esse segundo cálice, Jesus não falou para o primeiro cálice. Por quê, meu irmão? Porque este cálice aqui era conhecido como cálice da redenção. Então, por ele ser conhecido pelos judeus, na cultura ali da Páscoa, como cálice da redenção, quando Jesus pegou o cálice da redenção, Jesus disse, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, eles bebiam 4 cálices, mas quando pegou o cálice da redenção que Jesus falou, esse cálice vai simbolizar o novo testamento no meu sangue. Então, na hora da ceia, na hora da Páscoa, Jesus tirou 2 elementos da Páscoa para simbolizar a ceia. O pão e o cálice da redenção.
o segundo cálice aqui. Então você vê aí, às vezes você pode ler a Bíblia e falar, poxa, tem 2 cálices mencionados. Mas quando chega no cálice da redenção, que ele vai simbolizar o sangue de Jesus. O cordeiro da Páscoa simbolizava o quê? Simbolizava Jesus, o sacrifício, o cordeiro, que daria a sua vida em resgate da nossa alma, da nossa salvação. E o cordeiro, eu já disse aqui para os irmãos, eles não podiam quebrar o osso. Podia tirar o osso, mas não podia quebrar o osso. Por quê? Porque aquele cordeiro da Páscoa, ele simbolizava o cordeiro Jesus. E o osso quebrado simbolizava os ossos de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então, Jesus, ele está ali na Páscoa e Jesus já havia participado com os discípulos de 3 anos com os discípulos, 3 anos e meio, mais ou menos, que Jesus foi o ministério de Jesus. Então, Jesus participou ali de 3 Páscoas com os discípulos. Nessa Páscoa aqui, Jesus disse para eles assim, ó, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Que esta Páscoa, para mim, vai ser a última Páscoa, até que a gente tome novamente no reino de Deus. Então, Jesus ali está dizendo para os discípulos, eu não vou participar mais. Essa, para mim, vai ser a última Páscoa, e na última Páscoa que ele participa com os discípulos, ele institui a ceia. E ele diz para a gente fazer memória dele até que ele venha. Sabe o que isso significa para nós? Que a ceia, ela simboliza para nós o sacrifício de Jesus e também ela mostra para nós a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Porque Jesus disse que para nós fazermos isto até que ele venha. E é interessante que Jesus está ali na ceia, e a Bíblia diz no texto aqui de Lucas, que Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. Irmãos, vou aqui fazer uma reflexão aqui para os irmãos. Vocês sabem que a igreja, os cristãos, as pessoas têm uma ideia, às vezes muito errada, com relação a Satanás. Por quê? Satanás a gente sabe que é o príncipe dos demônios, né? Foi ele que se rebelou contra Deus. E às vezes a gente acha que a pessoa aquele sujeito está cheio de demônios, de espírito ruim, e ele está ali rodando no chão, rolando. Claro que o diabo faz isso com pessoas. Mas veja só, o Satanás, não foi um demôniozinho, foi Satanás, ele entrou em Judas. E Judas não ficou possesso, não ficou babando. O que Satanás na vida de Judas fez ele fazer? Fez ele trair Jesus. Dominou o quê, meu irmão? A mente dele. Dominou o quê? O coração dele. E outra coisa, o inimigo, ele é astuto. Por que Satanás entrou no coração de Judas e já foi certinho na questão de dinheiro? Por quê? Porque Judas, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Você sabe disso, né? Está escrito lá em João. Judas, ele era o tesoureiro. A Bíblia diz que ele ficava com a bolsa. Quando a Bíblia diz que Judas ficava com a bolsa, isso quer dizer que Judas ficava com o dinheiro. Até porque, meu irmão, o ministério de Jesus tinha renda, tinha pessoas que ajudavam. A Bíblia diz, o Evangelho de Marcos diz, que existia mulheres da alta sociedade, esposa de homens da alta sociedade, que sustentavam o ministério de Jesus, que davam oferta para sustentar o ministério de Jesus. Tudo isso está na Bíblia.
mulheres que andavam no ministério de Jesus e que o esposo delas eram homens bem-sucedidos e elas apoiavam o ministério de Jesus com ofertas, davam dinheiro. E quem ficava com o dinheiro do ministério de Jesus? Judas. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus estava cansado da viagem, Jesus sentou no poço. E os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eles foram comprar comida com qual dinheiro? O dinheiro que eles tinham para comprar alimento, para sustentar o seu ministério. E quem ficava com dinheiro? Judas. Interessante que aquela mulher que está lá em João capítulo 12, a Bíblia diz que a mulher, ela comprou um nardo, um perfume. O valor daquele perfume era o valor de um preço de um trabalho, de um trabalhador braçal, do preço de um ano inteiro. Aquela mulher pegou aquele perfume, quebrou, perfume de nardo puro, que era usado para fazer para fazer perfumes. Ela pegou o puro, a essência, quebrou o valor de um ano de um trabalho, de um trabalhador braçal, o valor do perfume, quebrou e ungiu Jesus. Quando Judas viu aquilo, Judas falou: que isso? Essa mulher está fazendo um desperdício. Podia ter vendido o perfume e dado dinheiro aos pobres. Aí Jesus, a Bíblia diz que Judas não falou isso porque ele amava os pobres. Ele falava isso porque ele gostava do dinheiro. Satanás sabia qual era a mente de Judas. Qual era o coração de Judas? Aí Satanás entrou aonde? Certinho. Meu irmão, Satanás, o diabo não brinca em serviço. Ele é oportunista, ele sempre espera oportunidade. Às vezes tem pessoas que ele é crente, ele é servo de Deus, mas tem uma visão virada para algum lugar. O inimigo vai sempre tentar pegar ali. Tem que ter muito cuidado, tem que vigiar. O diabo entrou em Judas, no coração dele, e já entrou em quê? Vou vender Jesus, vou ganhar um dinheiro em cima de Jesus. Vou ganhar um dinheiro com Jesus. Foi lá nos sacerdotes, nos líderes, disse para ele: ó, você me der um dinheiro, eu entrego ele. Por incrível que pareça, quando Satanás entra na pessoa e vai ali naquela maldade que já tem no coração do ser humano, às vezes a pessoa faz coisas por migalha. Porque Jesus foi vendido por 30 peças de prata. Não era dinheiro. Era o preço que se pagava por um escravo. Mas aquela pessoa, que o coração dele já está dominado, às vezes a pessoa faz tudo por 10 centavos. Faz tudo por 10 reais. Faz tudo por mendigaria. Por quê? Porque o coração da pessoa está tão naquilo ali. Estou usando o texto de Judas aqui para dinheiro, porque é o exemplo de Judas. Mas isso é aplicado em todas as áreas da nossa vida. Se a gente não tiver vigilância, o inimigo entra, meu irmão. Ele entra naquilo ali que ele sabe qual é a nossa, onde está a nossa mente, o nosso coração. Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Se o nosso tesouro está em quê? Ali vai estar o teu coração, o nosso coração. Por isso que aí Judas vai e entrega Jesus. Quando Judas vai, junto com os sacerdotes, os guardas para prender Jesus, Jesus disse para Judas, claro que Jesus sabia que Satanás já tinha entrado em Judas, e tanto é que Jesus falou para Judas:
o que você quer fazer, faz depressa. Faz depressa o que você quer fazer, porque eu sei. Quando Judas chegou para trair Jesus disse assim: amigo, a que vieste? Jesus sabia que Judas estava ali para traí-lo. Aliás, já tinha traído, né? Ele só foi consumar a traição. Jesus chamou ele de amigo. Jesus disse: amigo, a que vieste? Jesus poderia muito bem dizer: viu, eu sabia que você é traidor. Eu sabia que você ficava roubando dinheiro do nosso ministério, Judas. Eu sabia que você era ladrão. Eu sempre sabia. Jesus disse: amigo, a que vieste? Alguém disse que ali, aquela palavra de Jesus para Judas foi a última oportunidade que Jesus estava dando para Judas. Amigo. E você acha que Jesus chamaria alguém de amigo só por protocolo? Jesus chamou de amigo porque para Jesus ele era amigo mesmo. Para Jesus era. Jesus não chamou ele de amigo para dar uma de bonzinho, de educado. Boa tarde, meu amigo. Não. Jesus disse amigo. Mas Judas preferiu o caminho errado. Ele deu um beijo em Jesus, traiu Jesus. Porque eles eram... Não existia iluminação como existe hoje, era tudo escuro. As pessoas se vestiam igual, era todo mundo diferente, é todo mundo igual. Não tinha como distinguir roupa, não existia tipos de roupa diferente como existem hoje, né? Então eram pessoas tudo barbudo, pessoas de cabelo grande, todo mundo conhecia, iguais. E para prender Jesus, Judas foi lá: eu entrego ele, eu conheço ele, eu tenho amizade com ele. Entregou Jesus. Naquela mesma noite, Jesus teve um julgamento injusto. Jesus foi julgado, foi sentenciado à morte. E no amanhecer daquele dia, porque isso aconteceu na quinta-feira, à noite, a Páscoa foi na quinta-feira, aí amanheceu para sexta-feira. Naquela madrugada, Jesus já foi sentenciado à morte. De manhã, a sentença já tinha sido dada. Aconteceu todo o processo de Jesus sofrer, de Jesus apanhar. E quando foi, a partir de 9 horas da manhã, começa todo aquele processo de Jesus ir para a cruz. Jesus morreu, foi tirado da cruz, foi levado para a sepultura. Ele passou a sexta-feira toda, ele morreu, né? E não podia ficar corpo na cruz por causa da Páscoa, tinha que tirar. O sábado ficava tudo quieto, não tinha movimento nenhum. E o corpo de Jesus na cruz. Enquanto o corpo de Jesus estava lá na sepultura, a Bíblia diz que Jesus, naquele tempo, Jesus foi ao inferno, pregou os espíritos em prisão. Claro que tem coisas que tem pregador, avivalista que prega que não está na Bíblia. Que Jesus foi lá no inferno, chamou o diabo: vem cá, diabo, traz a chave aqui do inferno. Agora a chave é minha. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Isso aí não tem na Bíblia, não. Isso aí as pessoas que inventam. Né? Que o diabo foi lá, Jesus foi lá, tomou a chave da mão do diabo. Isso aí. A Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Quando diz que tem a chave, é que tem autoridade, irmão, que ele manda. Lá no inferno não tem chave para... que o diabo está com a chave lá. Vem cá, traz a chave aqui, me dá na minha mão. Agora é eu que mando. Não. Chave é autoridade. Você não tem a chave da tua casa? É porque você tem autoridade na sua casa. A chave é você que manda lá. Então, chave simboliza autoridade, poder. Está dizendo que Jesus tem autoridade no inferno, no céu, na terra. Que ele manda em tudo porque ele é Senhor. Mas ele pregou os espíritos em prisão. E quando foi no domingo de manhã, as mulheres foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Olha a ideia, né? Porque embalsamar o corpo era uma prática, não só dos judeus, de outras nações, de outras pessoas, de outras culturas, de embalsamar o corpo, para o corpo não se decompor rapidamente. E elas foram lá para embalsamar o corpo de Jesus. Quando chegaram lá, o anjo estava dentro
do sepulcro, a porta do sepulcro aberta, e o anjo disse: vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? Aqui não é lugar de procurar gente vivo, porque ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. A vitória da igreja está ali, está na ressurreição de Cristo. Interessante que Mateus escreve que os soldados romanos, eles colocaram guardas na porta, porque eles sabiam, ouviam falar que Jesus ia ressuscitar. E eles colocaram guardas ali na porta, meu irmão. Mas quando o anjo do Senhor desceu, a porta do sepulcro se moveu, Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a vitória da igreja. Porque o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, logo é vã a nossa salvação. Mas Cristo ressuscitou e é a vitória da igreja. Você só está aqui porque Cristo ressuscitou. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pés. Vamos estar orando, apresentando ao Senhor o pão. Aleluia. Glória a Deus. Este pão simboliza o corpo de Jesus moído na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O corpo de Jesus que sofreu, que recebeu uma coroa de espinhos, que recebeu chicotadas, que foi zombado. Esse pão simboliza aquele corpo moído na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A Bíblia diz que, Paulo disse: o pão que comemos, porventura, não é a comunhão do corpo do Senhor. E esse pão aqui é a comunhão do corpo do Senhor. A gente deve entender, eu disse aqui para os irmãos, já expliquei para os irmãos, esse pão simboliza o corpo de Jesus. Todos nós temos que entender, as crianças têm que entender, que esse pão simboliza o corpo de Jesus. E como está sendo gravado, vou até falar aqui, a gente não tem que fazer ceia do Senhor e trazer mais pedaço de pão para dar para as crianças, para distrair as crianças. Não, meu irmão, as crianças também entendem que esse pão simboliza o corpo de Jesus. Por que as crianças não participam? Porque elas não sabem fazer distinguir o corpo do Senhor. Não sabem entender ainda que esse pão simboliza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que nós temos que fazer memória do sacrifício de Jesus. E esse pão é para que nós entendamos que Jesus morreu na cruz do Calvário para os nossos pecados. E é para nós fazermos de memória. É amanhã de você fazer memória do sacrifício de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo perdão dos nossos pecados. Eu venho pedir ao Senhor para que esse momento, para cada um de nós, seja uma manhã, ó Deus, de comunhão, de celebração. É uma manhã de festa e de alegria, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos trazer vida, para nos trazer vitória, para nos trazer paz, oh meu Deus, para nos trazer a salvação. Oh Pai bendito, o sangue de Jesus, oh Pai, que veio para nos resgatar, nos limpar, nos purificar. Por isso nesta manhã, Deus, nós oramos, agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, irmãos. Aleluia. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Glória a Deus. Oh, aleluia. Até por uma coroa trocar. Aleluia. Dos céus
Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo. Obrigado, meu Deus, a mensagem pelo da sacrifício de cruz. Jesus na cruz do Calvário para perdão dos nossos Até pecados. morrer, eu a vou Oh, Deus. proclamar. Só tem igreja porque tem sacrifício. Levarei Só tem igreja eu porque tem perdão, porque tem graça, salvação. Só tem igreja porque tem sangue derramado, tem sacrifício. Oh, Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor. Esta cruz. Aleluia. padeceu A Bíblia diz e por mim, que na noite que Jesus foi traído, meu Jesus, Ele tomou o pão dar-me perdão. e, tendo graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Podem comer do pão em nome de Jesus. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Eu aqui Glória a Deus. com Jesus, a vergonha Aleluia. da cruz, Obrigado, quero Deus. sempre levar e sofrer. Aleluia. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei Obrigado, de Deus. ter. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, aleluia. Até Oh, morrer, Deus, obrigado, eu a Senhor. vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até Aleluia. por uma coroa trocar. Glória a Deus. Vamos orar. Se eu amo a Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos estar apresentando diante do Senhor esse cálice que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Deus, no nome de Jesus, eu apresento ao Senhor estes cálices, que neste momento da ceia simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero ser grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar a nos sustentar. Ó Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade de nós estarmos aqui nesta manhã fazendo memória do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para os nossos pecados. Obrigado, Deus, no nome de Jesus.
No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Aleluia. Jesus na cruz. Aleluia. Teu sofrimento. Aleluia. Momento da gente fazer memória. Imaginar O sangue de que alguém Jesus consiga derramado na cruz de Calvário sofrer assim pelos nossos pecados. Prego nas mãos, Momento do sacrifício. prego nos pés. Oh Deus. Jesus está sofrendo. Oh Deus, obrigado. E sabendo eu Obrigado. que tudo isso é por mim, Obrigado, meu Deus. eu não me controlo. Quando penso nisto eu choro. Obrigado, meu Deus. Ainda estou ali. Obrigado, Senhor. Parado. Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu para curar. Mãos que um dia Ele estendeu para salvar. Mãos que um dia Ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Aleluia. Livre. Aleluia. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podem beber do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz para o perdão dos nossos pecados. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos estar terminando a ceia nessa hora, no nome de Jesus.
Deus, eu agradeço ao Senhor por esse momento de comunhão, de celebração da ceia do Senhor. Obrigado pela nossa vida, pela tua igreja, pelo teu povo, que veio estar aqui nesta manhã de celebração ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua igreja, pelo teu povo. No nome de Jesus. Amém e amém.